capítulo 11, verso 1, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: Ide e anunciai. Fale a João o que você está ouvindo e vendo. Amados, o Espírito Santo está sobre a terra, amando de Deus. O Espírito Santo estava sobre Jesus, amando de Deus. Mas o sinal que era visto era através de Jesus ou através de João que batizava. Hoje é pela igreja. Hoje, as pessoas, os filhos de Deus, têm que dizer ao mundo: eu vou te mostrar o que o meu Deus está fazendo. Não o que eu estou fazendo, ou minha denominação está fazendo, isso pouco importa para Deus. Mas o que o Espírito Santo está fazendo pela igreja de Cristo Jesus sobre essa terra. Veja a notícia. Vá falar para ele. Diga para ele que os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os leprosos estão sendo purificados. Os surdos estão passando a ouvir. Os mortos estão ressuscitando. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Nunca disse: aos pobres ficarão ricos. Mas através do Evangelho vai mudar toda a vida dele. E ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Eu, quando medito nesta palavra, eu vejo a vida deste homem de Deus, de João, que batizava, o João Batista. E eu vejo um outro homem de Deus, o apóstolo Paulo. E é tremendo aqui que, quando nós vamos para o livro de Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, está escrito: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não parou aí. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus.
Eu gosto muito de pensar no alimento. O alimento, nós comemos o alimento. O nosso corpo vai processar esse alimento. E num determinado momento, ele já não é mais arroz com feijão. Ele é parte de nós. O que Deus está falando? Eu quero ter uma vida com você assim. Aonde olha para você, não vê você, vê a presença do Todo-Poderoso. Quando eu medito nesse texto, eu vejo que sobre João Batista, ele tinha o poder sobre ele. Ele sabia disso, porque ele foi cheio do poder desde o ventre. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que esse poder não é sobre ele, é dentro dele. Você entende isso? É o mesmo que você carregar e ir ao mercado e você tem a sua sacola de compra. Você tem ali o alimento, você tem o poder de preparar ali a sua comida. Mas é diferente depois que preparou e comeu, ela foi processada, ela agora faz parte de você. E você faz parte dela. Não tem mais como separar. Vocês agora são uma só coisa. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a gente vê algumas coisas do poder do Espírito Santo, e muitas vezes, e na maioria das vezes, nem entendemos, né? Quando começa a falar em línguas ou perde a noção do seu corpo, porque essa carne é muito fraca. E eu fico pensando na palavra de Deus que diz que o inimigo veio para roubar, para matar, para destruir. Então tem hora que ele vai querer roubar, muitas vezes o momento que nós queremos passar com Deus, ou vai destruir. Mas como ele vai poder fazer isso? Pela mente. Enquanto a nossa mente não estiver renovada, restaurada, não tem como ser diferente. Nesse livro de Coríntios, no capítulo 2, ele continua dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio homem? O Espírito que está nele. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos, diga comigo, conheçamos. Diga comigo, o segredo, o mistério é conhecer, é viver. E ele fala nisso. Conheçamos que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. No 14 ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Vamos ler todos juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo estava preso. João Batista estava preso. Ele sabia que ele era aquele que foi ungido para ser o arauto de Cristo. Amém? Mas lá na cadeia, ele estava chamando seus discípulos para fazerem perguntas. O apóstolo Paulo estava preso, todo com as costas chicoteadas, todo machucado, ele e o discípulo dele, e ambos estavam cantando louvores. Sabe por quê? Porque ele tinha a mente de Cristo. Ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia no poder. Sabe, poderia haver lutas, tinha dor, tinha falta de um monte de coisa, mas nada disso importava, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele não orou para dizer, meu Deus, haja um tremor, haja isso, haja aquilo. Nada disso. O que ele fez? Adorou. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, o que me mantém de pé é saber que Jesus vive. Porque Ele vive, posso crer num amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aonde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. As costas machucadas, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não estou preocupado com isso ou com aquilo. Eu não estou preocupado se amanhã vão me matar. Eu não estou preocupado se amanhã vai acontecer qualquer outra coisa, porque o amanhã não pertencia a ele. Ele diz, aqui e agora, eu estou na maior glória que um homem ou alguém pode ter. Eu fui espancado, perseguido e sofrido por causa de Jesus. Jesus havia dito e ensinado seus discípulos, aquele que sofrer, aquele que for perseguido, aquele que for defamado por causa do meu nome, vai ter o melhor de mim. Então o apóstolo Paulo sabia disso. Por quê? Ele vivia Jesus. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Pode trabalhar, pode produzir, mas se não viver Jesus, o que me mantém de pé, irmãos, realmente, é que eu sei, eu não sei você, mas eu sei que um dia Ele vai me buscar, porque Jesus está voltando. E eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde Ele vai me levar. O restante, isso mantém o homem de Deus em pé. Conhecer, amar a Deus,
sobre todas as coisas. Você pode dizer comigo nessa manhã, Ele, Jesus, habita em mim. Ele habita em mim. Nós podemos estar olhando o maior problema, as coisas que estão acontecendo. Mas você está dizendo para você mesmo, não importa. Não vou focar em problemas. Ele habita em mim. E se Ele habita em mim, Ele disse uma coisa importante, Ele disse, quando você for a um lugar, quando você for a uma casa, diga, na porta daquela casa, a paz seja sobre este lugar. E Ele disse mais, se houver alguém da paz, a paz descerá sobre aquele lugar. E se não houver, disse que vai voltar para quem? Para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é a paz? Jesus. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Irmãos, nós temos que começar a fazer. Ou estava machucado, estava precisando de curativos, estava precisando de ajuda, mas estava cantando louvores, porque ele sabia que Deus cuida dele. E o que acontece? Um tremor lá, as cadeias se abrem. Eu creio que talvez nós iríamos dizendo, oh, glória a Deus, Deus abriu uma porta, vamos embora. Mas nem toda a porta que se abriu é para a gente sair correndo. Amém? Como pode um homem que foi surrado como ele foi, jogado numa masmorra cheia de bactérias, micróbios e sabe lá mais Deus o quê? E ele não foge. E ele não foge. E os outros presos também não. Porque aonde está a glória de Deus, está a bênção sobre todos. Se Ele entra na tua vida ou na tua casa, todos serão abençoados. A maior luta, nós não sabemos dizer, Deus está no controle. Ficamos presos. Se você quer saber sobre esse assunto, esteja terça-feira aí. E você vai saber por que ficamos presos. E ficamos presos naquilo. E quem está preso não pode dar e não pode receber. Mas o apóstolo Paulo agora já não está mais preso. As portas estão abertas. Eu só não vou fugir. Porque Deus era com ele. E Deus não mandou fugir. Então, quando o carcereiro quis tirar a própria vida, ele disse, não faça isso. Aquele que prendeu, aquele que o prendeu, ele disse, não faça isso. Ninguém fugiu. Todos estão aqui. Naquele dia, ele houve tratamento a ele, e a ele ainda evangelizou e batizou. Meu irmão, não é porque você está passando uma luta, um problema,
seja na família, seja nos amigos, seja onde for, e você vai parar, você está se trancando. E Jesus é a porta, e Ele já abriu. Tenha ousadia de, mesmo com problemas, mesmo que for com cadeira de rodas, com muleta, seja lá o que for, vá lá e cure aquela pessoa. Fale do poder de Deus. Não duvide se pode ou não acontecer. Vá lá e faça. Deus vai fazer a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo. O medo está prendendo as pessoas. O medo está escravizando as pessoas. Quer repetir comigo? Ele, Jesus, habita em mim. Uau! Isso é poderoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, de todas, eu vejo nessa palavra aqui, de todas essas conexões, né, de exemplos, o melhor deles é o alimento mesmo. Porque você come. E ele vai fazer agora o quê? Parte de você. Vai te dar saúde, vai te dar tudo o que teu corpo precisa. Ele vai fazer parte de você e você dele. Quando você estiver em mim, eu estiver em você, você vai pedir e as coisas vão acontecer. Deus habita em mim. Vamos acrescentar algo? Diga assim: Jesus habita em mim e eu habito nele. Uau! Isso é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. É tremendo isso. Tremendo. Quando a gente vê essa unidade, essa coisa poderosa. Eu nem vim falar muito hoje, eu vim mais orar e deixar o Espírito Santo fazer, porque eu falei, eu não quero, nem sei o que o senhor quer fazer hoje. Eu quero encher minha igreja da minha presença. Por quê? Talvez para muitos, o mês de agosto não foi um mês assim, como eu poderia chamar de refrigério, mas era. Na maioria foi, para dar uma respirada. Agora, a partir desse agora, deixe-me falar uma coisa a você. Leve a sério, irmãos. Não brinca quando do altar vem uma palavra. Não porque foi do apóstolo, não. O que eu valho? Nada. O meu preço é o sangue do Cordeiro. E o teu também. Sou tão carente da glória de Deus, talvez muito mais que você. Preciso de Jesus. Pode ser quem for aqui. Partiu do altar. Presta atenção. A partir desses meses, intensifique a oração pela sua família. Não vai escapar criança, não vai escapar idoso, não vai escapar ninguém. Vá lá orar com ele. Não é simplesmente ir lá na tua casa fazer uma oração. Vá lá orar. Unge ele. Meta o óleo nele. Deus prometeu que nunca aconteceria nada sem antes ele avisar. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Cubra a sua família de oração. Interceda.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando for para algum lugar ou qualquer coisa, vá debaixo de bênção. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o homem natural não entende essas coisas. Mas depois que acontece, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo para você, viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus em seu coração. Viva Jesus em suas ações. Viva Jesus em suas palavras. A Bíblia diz assim, fomos feitos à imagem e semelhança, ou alguma coisa nos aconteceu tão grave que ficamos presos. E aí precisamos de cura interior. Precisamos de libertação. Por isso que estamos trabalhando esses dias todos, essas quartas-feiras. Não deixe de comparecer, porque o que Deus tem feito é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ficamos presos e não conseguimos fazer o que tem que fazer. E viver com Deus é amor, porque Deus é amor, e arrependimento. Se nós pegarmos, por exemplo, Adão e Eva, não havia pecado. Entenda comigo, como a coisa é sutil. Não havia pecado. Mas Deus coloca ali uma palavra. Coma de todas as árvores, mas esta aqui, do meio do jardim, não. Porque no dia que vocês comerem, vocês serão como eu, vocês saberão discernir entre o mal e o bem. Então, irmãos, olha a tática de Satanás. Não havia pecado. Mas ao comer do fruto, o que queria acontecer? O que Satanás quis fazer lá no céu. Quero ser igual a Deus, quero ser maior que Deus. Ele ouviu o ensinamento, ele não era um tolo, não. Ele não era um homem da caverna, irmãos. Ele era um homem criado pela mão de Deus, recebeu o fôlego, tinha capacidade. Mas, de repente, o inimigo começa a pôr, se eu comer, vamos morrer? Não, vocês não vão morrer. Ele queria que comesse o fruto para desobedecer a Deus, porque mandou não comer? Não, porque quem comesse daquele fruto pensaria igual a Deus. E o cara que quer ser sucesso, crescer a qualquer custo, ganhar o que quiser ganhar, ser famoso, o que esse cara está querendo ser? Maior que Deus. Quantas pessoas estão indo para os shows do mundo ou religiosos e muitas vezes eles ficam na fila e passam a noite ali e montam sua barraca ali só para ter o primeiro lugar, para quando abrir os portões correr para o gradil e ficar olhando o seu ídolo. Quantos que estavam no altar, louvando e tocando, mas o Deus deu uma inspiração àquele filho, àquela filha de fazer, e escrever uma música, mas essa música era para se espalhar mesmo, porque a palavra de Deus é para ser conhecida em todo o planeta.
E ele disse: então virá o fim. Tanto falado como cantado. Mas a pessoa agora quer virar artista. Não, vou só gravar uma gravação que é para mandar para todo lugar. Mas não adianta, Satanás comanda o sistema. Sempre haverá uma gravadora que vai, justamente naquele momento que você fez a oração: Senhor, esse mês realmente eu estou passando uma certa dificuldade, eu não estou conseguindo cobrir as contas e tudo mais. De repente chega aquela gravadora e oferece um monte de dinheiro. E o que você vai falar? Você acabou de orar, né? É de Deus. É de Deus? Não, nem tudo é de Deus. Estava lá, louvando ao Senhor. Agora está arrastando milhares de pessoas, porque agora é artista. Isso é comer do fruto proibido. Sucesso vem do diabo. Vitória vem de Jesus. Eu termino essa palavra dizendo, junto com você: Cristo habita em mim. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive dentro de nós e nós vivemos dentro do Senhor. Senhor, dá ousadia à Tua igreja, enche do Teu Santo Espírito. O que adianta ficar falando só em língua se não vai lá curar o enfermo, se não vai ajudar as pessoas? Não. O Senhor disse: eu vou revestir vocês. O Senhor disse para os seus discípulos: eu vou revestir vocês com poder. E em meu nome vocês curarão, expulsarão espíritos malignos, para que haja fruto, para que o meu Pai seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nos desafiar a realmente cumprir o propósito da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Jesus está numa terra. Muitas pessoas estão vindo. Olha como são as coisas. Eu creio que se você entender a mensagem que Deus está te dando hoje, esse mês vai ser maravilhoso para a tua vida e para muitas pessoas que estão ao teu redor. E Jesus está falando numa cidade. Muitas pessoas estão chegando. E de repente um jovem, talvez converse com a sua mãe, a Bíblia não diz, mas aqui estou falando pela revelação. Eu vou até tal lugar, não sei que hora vou voltar, vou ouvir o que Jesus está ensinando. Ele disse: vai, meu filho, vai, quando você ouvir as palavras, traga para nós. Mas antes de ir, olha o que Deus já estava preparando. Aquela multidão ficou mais de um dia ali, ouvindo Jesus a ensinar. Jesus mais ensinava, porque conhecereis a verdade te liberta. E eles sentiram fome. Os discípulos procuram Jesus e dizem: Jesus, o pessoal está com fome. É melhor mandá-los embora. Jesus diz:
Dê de comer para eles. Olha que coisa simples para Jesus. Dê de comer para ele. Talvez desta manhã você está me ouvindo e pensando e dizendo: apóstolo, como é que eu vou chegar naquela casa do meu parente, do meu amigo, ou sei lá quem, e vou fazer uma oração, se o cara é isso, é aquilo? Jesus não está perguntando isso. Jesus, quando curou as pessoas, ele nunca perguntou: qual a tua congregação? Ninguém saiu vazio da frente dele. Nunca perguntou por que errou, por que pecou. Nunca. Falou: então, pergunte se alguém tem algo aí. Irmãos, no meio de toda aquela multidão, porque era muita gente, talvez até tivesse pessoas lá com alimento, mas ninguém queria o desafio de levar até Jesus. Aquele jovem levou. Eu tenho uns pães e peixes. Ele disse: serve. Só mostrou ao Pai. Eu quero te dizer que hoje você fez uma baita de uma declaração: Jesus, o Cristo, habita em mim. Vá lá, não seja tímido. Está com algum problema, bote a mão na tua própria cabeça e diz: corpo, se alinhe. Você está achando graça? A turma estava doente, eu dizia: bota a mão na tua cabeça aí, manda vir cura. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele mostra ao Pai, diz: olha, é o que eu tenho. Obrigado. Divide os peixes e dá aos discípulos e diz: alimente a multidão. E conforme eles vão alimentando, o que acontece? A multiplicação começou. É na obediência que a multiplicação começa na tua vida. Eu não estou falando em dinheiro, estou falando em nada disso. Isso são as demais coisas. Deus vai acrescentar. Ele te dá sabedoria para você ser um bom administrador. Mas eu estou falando em milagres. E enquanto Jesus está ali, eles estão servindo, Jesus está parado. Ele estava ensinando, teve que fazer uma pausa para que todos pudessem ser servidos. Deus está conversando com ele: filho, pegue o barco, vá para a outra margem. Lá eu escolhi um endemoniado que está amarrado nos cemitérios, à corrente. Ninguém segura esse cara. Eu vou transformá-lo num evangelista. Uau! Jesus alimenta a multidão, cura alguns ali, diz: terminei aqui, chamou os discípulos: vamos entrar no barco. Vamos para outra margem. Naquela região, Deus queria levantar um homem de Deus que fosse o evangelista, mas precisavam ser vencidos 3 principados. Amados, o fogo está destruindo parte do nosso país, parte de nações, o vento, as águas. Está na hora da igreja levantar suas mãos e começar a repreender essas coisas. Não adianta reclamar que a sua conta da luz vai aumentar. E também não adianta pôr a mão dela e dizer: abaixe. Não. Ore para encher os rios. Mas apóstolo, quer que eu vou orar para encher rio? Ué, se você não tem poder para isso, como é que você quer curar alguém?
Eu não vim te alisar. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja ousado e usado. E Jesus deita e vai. E os 2 primeiros principados se levantam, porque veio do mar e das águas. E os discípulos não puderam acalmá-lo nem nada, foram chamar Jesus. Jesus acorda. E no meio daquela bateção, e barco batendo, e água batendo, ele diz: o que vocês querem? Vocês estão com pouca fé, hein? Vocês são tímidos. Por que todo esse barulho? Não, o vento, o senhor não está vendo? Vai virar o barco, nós vamos morrer. Mas eu acabei de declarar que Jesus está dentro de mim e vou morrer. Eu sei para onde eu vou, meu irmão. Aleluia. Ele levanta as mãos, repreende o vento e o mar, os 2 principados. Calem a boca. E acalma tudo. O barco prossegue. Agora tem mais um principado para ser enfrentado, o da terra. São aqueles que ficam nos lugares. E a Bíblia diz que quando ele estava descendo do barco, o cidadão veio já correndo em direção a ele, e ele repreendendo o cidadão, e aqueles demônios o adoraram. Porque tudo diante do Senhor tem que se curvar. E perguntaram para ele: por que veio nos perturbar aqui antes do tempo? Jesus não dá satisfação para demônio. Saem todos. Eles pedem para ficar na região, entrando nos porcos. Entre. Pode entrar. Jesus poderia tê-los mandado para tudo quanto é o canto, ou prender em algum canto. Não, mas deixou entrar nos porcos, porque sabia que aqueles espíritos malignos iam voltar para a cidade. Só que dessa vez, eles vinham enfrentar um homem de Deus. Será que eu estou apontando para você? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer diferença. Aquele jovem foi salvo, foi liberto. Jesus não foi para ficar naquela cidade, ele só foi lá para levantar aquele homem de Deus. Ou seja, ele foi lá para ativar o dom que Deus já tinha colocado no coração dele. Hoje é uma manhã especial. Pede para o Senhor ativar o dom que há em você. Não teu talento. Talento não. Leva ele para a escola. Leva ele para estudar, fazer cursinho. Essas coisas todas que tem por aí. Talento você treina. Dom não. Dom você entrega na mão do Espírito Santo e diz: usa. 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 Porque ele disse, na igreja ele deu dons para para isso, para aquilo, para que todo mundo tenha a solução dos seus problemas. Amém? Sabe muitas vezes por que não somos tratados em algumas coisas? Porque existe um demônio chamado orgulho. E muitas vezes Deus está usando alguma pessoa com um determinado dom, talvez de cura, e você está precisando, mas o espírito de orgulho diz: não vai não. Não, com ele eu não vou orar não. Com ela eu não vou orar. Não ponha óleo em mim porque eu já estou com óleo. Não ponha isso em mim porque eu já estou em mim. Não faça isso em mim porque eu já sou pastor. Bela porcaria.
O orgulho. E por causa do orgulho, está pagando o preço caro. Amém? Porque se não for assim, como nós vamos fazer o que Deus quer que faça? Você crê nisso? Está pronto para ser uma bênção nesse mês? Para ativar o dom que há em você? Ele ativou o dom naquele rapaz, ele ficou lá. Pode receber? Está pronto para receber?